vamos começar com o projeto. Eu quero deixar 3 coisas claras. Primeiro, este daqui é um projeto que está ainda acontecendo. Segundo, eu vou apresentar dados de um projeto que não está completo, ele está incompleto. E eu já sei que alguns dos dados que eu vou apresentar para vocês vão mudar nos próximos 2 ou 3 meses. O que vai acontecer é que eu vou lhes dar uma ideia sobre dos padrões, as tendências ao redor do mundo. E a terceira coisa que eu não vou fazer é dar nomes indivíduos, dar nomes a países individuais. Os dados que eu vou apresentar vão ser globais, no contexto global, mas também dados regionais. Então, por favor, não me perguntem perguntas sobre situação no Brasil, porque eu sou um visitante no Brasil e eu não estou preparado para fazer nenhum comentário negativo ou positivo sobre o Brasil. É por isso que eu vou falar em regiões globais, por exemplo, noroeste do mundo. E é por isso que eu espero que vocês entendam e sigam o meu raciocínio. Para o projeto agora, até hoje, ou seja, quando eu saí do Reino Unido, nós tínhamos um questionário de 170 países e autônomos no mundo. Nós também temos respostas ao questionário que foram distribuídas em pelo menos 18 línguas, o que inclui as línguas da Unesco: árabe, chinês, inglês, espanhol, francês e russo. Mas nós sabemos das versões em japonês, em coreano... sabemos de versões em outras línguas como japonês, húngaro. Devemos ter também uma em português, que alguns colegas em Portugal traduziram para mim. E vocês verão aqui algumas áreas que me desapontam um pouco, que são a Ásia, a Oceania, nos quais não há uma grande representação dessas regiões específicas. Eu não sei exatamente por quê, porque em estudos anteriores eles sempre foram muito positivos ao enviar respostas de questionários. Deixa eu fazer 1 ou 2 comentários sobre a situação geral da educação física no mundo. Atualmente parece que cerca de 97% dos países e regiões autônomas de educação ou tem um requisito legal para a educação física ou é uma questão de prática geral. Deixa eu explicar um pouco da diferença aqui. Na Irlanda, por exemplo, em escolas primárias, a educação física é algo obrigatório. Em secundárias não é obrigatório. Mas todas têm educação física no programa. Então isso é uma questão de prática geral. Vocês podem ver a partir dos dados que os números aqui atualmente são 97%, e isso eu sei que que deve diminuir. Em 2007 nós tínhamos 94%, similar aos números de 2000. Esses dados são comparativos porque o estudo atual é o terceiro a ser feito em 12 anos. Então é importante comparar 2000 com 2007 e 2007 com 2012, para que possamos ver direcionamentos nos quais a prática de educação física está adotando. Agora, o número de semanas e anos variam bastante com partes do mundo. Em algumas faixas etárias não são obrigatórias o ensino de educação física. Em outros, eles começam a partir de 4 anos de idade e podem ir até 19 anos. E o número de semanas também difere em alguns países. Alguns países é 28 semanas, outros 42 semanas. Isso tem implicações sobre quanto tempo é gasto realmente em educação física. E nesses países que podem ter apenas 28 semanas e 60 minutos por semana, muito claro que durante um período de vida de escola de 5 a 16 anos, eles vão ter muito menos exposição à educação física do que comparado a uma pessoa que faz 42 semanas de educação física por ano e por 120 minutos por semana. Então isso tem uma consequência em termos de o que
pode se alcançar através da educação física, com a variedade de exposição que um sujeito tem. E quanto mais tempo eles passam na escola, maior é a tendência de se engajar em atividade física, o que diminui a taxa de abandono. Em termos de prescrição para currículos nacionais e regionais, podemos ver que, globalmente, houve redução desde 2007 até 2012, o que é parcialmente explicado pelas amostras que nós analisamos até hoje. E vendo alguns dados dos países que ainda não estão aqui na análise, se fôssemos contar com esses dados, esse número aumentaria. Agora, podemos ver algumas tendências. Na África, por exemplo, em 2007, apenas 60% dos países tinham uma prescrição para currículo. E agora nós temos 89% em 2012. Então, existe uma tendência de fornecimento de currículos nacionais. A Europa é bastante estável. Muitos países estão passando por dificuldades educacionais no momento. A América Latina, temos um grande pulo aqui. Eu acho que isso deve mudar um pouco também. O Oriente Médio também, nessa mesma direção. A América do Norte, desastroso, basicamente pelo que aconteceu nos Estados Unidos. E continuando. O tempo de currículo de educação física. É fácil de quantificar, por um lado, mas eu posso dizer que, do ponto de vista da pesquisa, é um absoluto pesadelo. E por quê? Porque alguns países alimentam dados que incluem educação física, que é uma opção ou uma eletiva. Isso infla o número de minutos alocados para a educação física. Exemplo aqui seria a Suécia, no qual amplamente 2 vezes por semana, ou seja, dois períodos de aula são exigidos. Mas quando eles chegam à ideia de 15 e 16, eles podem pegar considerar a educação física como uma eletiva, uma opcional. Isso também infla o cenário. Então, me acompanhem aqui. A outra coisa aqui é o controle local de currículo nos vários países. Então, se o governo prescreve 120 minutos, o controle local está na mão do diretor da escola. Isso pode ser até 60 minutos, por exemplo. Então, é uma área muito difícil de se quantificar. Eu sou muito cuidadoso com a interpretação dos dados, mas eu quero apontar para vocês é que há grandes gaps, grandes lacunas entre o que aparece naquilo que é escrito na política e aquilo que realmente acontece na situação educacional, na situação da escola. Alguns dados comparativos, novamente. Se olharmos os números para 2000, a média de minutos era de 116, 2007 100, variando entre 30 em algumas escolas e 250 em outras. Em 2012, parece haver um pequeno aumento. Eu posso dizer para vocês que os últimos dados analisados indicam que provavelmente esse número vai cair para 98 ou 100. E isso pode sugerir um tipo de estabilização. Mas também o que nos preocupa é que pode sugerir algumas reduções em países. Então, professores de educação física têm que ter noção desse detalhe. Então, no ensino secundário, temos esses números. Esse aqui foi inflado, eu não sei porquê. Uma parte da razão é a amostragem e outra é a coincidência com os Jogos Olímpicos e a preparação em Atenas, no qual muitos países na Europa realmente aumentaram o tempo de educação física quando os Jogos acabaram, eles reduziram. A implementação de educação física, então, estamos indo numa direção na qual, por um lado,
o governo prescreve 120 minutos por semana ou 240, mas na verdade o que acontece na escola, nós temos isso realmente, 120 ou 240, então globalmente os números sugerem que 38% dos países não realmente implementam o currículo do modo como ele foi planejado. Na África, o número é muito parecido. Na Ásia, 50%. Na Europa, 79%. Na América Latina, 20% não fazem isso. No Oriente Médio, 82%. O número seria muito parecido com o de 2007. América do Norte, bastante estável, muito similar. A Oceania, 50%. Isso é porque houve uma mudança na Austrália de educação física para atividade física, que, em vez de fornecer 120 minutos de educação física, 5 dos 7 estados agora oferecem 240 minutos de educação física, de atividade física, e apenas 60 minutos desses 240 são dedicados à educação física. Isso mostra uma diferença nos números da Oceania. Razões, então, para isso, para que as escolas ou países não implementem o currículo de educação física do modo como o requisito legal estabelece. Uma lacuna na prática e nas regulamentações que é geograficamente ampla. A razão aqui é que professores, não administradores ou gestores públicos, mas o desenvolvimento de implementações, ou seja, eles voltam para o professor, diretor que pode gostar ou não de educação física e decide não alocar 120 minutos, mas 60 minutos. Os outros 60 minutos que deveriam ser educação física podem ir para matemática ou qualquer outra disciplina. Muita alocação de tempo por causa de novos assuntos competitivos que entram no currículo. A alocação de currículo é finita, então você tem que decidir por uma semana o que eles vão ver. Então, é muito comum que a tendência seja de cortar a educação física quando entra alguma outra disciplina que seja mais competitiva. Outra coisa é que a educação física não é examinada, é considerada um assunto ou uma disciplina inferior. E falta de avaliação oficial e monitoramento inadequado, ou seja, não há inspetores do governo ou diretores que examinem a questão de educação física, a qualidade, e você pode até se refletir qual é a situação no Brasil com relação a isso que eu falei. Um exemplo aqui da Colômbia Britânica, do Canadá, não vou revelar a fonte porque é confidencial, mas observem aqui, nós temos uma pessoa que disse que as alocações de 10% de tempo não são atendidas, porções do currículo não são ensinadas, a especialização do professor de escola elementar é uma barreira, falta de professores e administração, prioridades dadas à educação física, instalações, tem desafios. E uma coisa importante aqui, os jogos dominam o currículo e eu vou voltar a esse ponto em alguns minutos.